mais profundo em seu corpo dolorido. Por favor, me toque, Dante. Por favor. Eu adoro quando você pede por isso. Tão bem. Ele alisou a mão sobre seu quadril, deslizando-a em volta e curvando seu monte. Ah, Dante. Sua voz era um sussurro no seu ouvido, sua respiração aquecendo sua pele. É isso que você precisa, minha linda menina? Depois ele colocou os dedos sob a renda e direito em seu calor molhado. Oh! Você é tão lisa. Tão molhada, ele murmurou enquanto seus dedos se moviam, para cima e para baixo sua fenda, sondando a sua abertura, em seguida, provocando as dobras inchadas mais uma vez. Você gosta disso, cara? Diga-me. Deus, que tom de comando. Suas mãos sobre ela. Sim. Sim. Ele encontrou o cerne duro de seu clitóris e passou as pontas dos dedos sobre a ponta. Seus quadris se moveram de sua vontade própria, arqueando em seu toque. Ah, isso é bom, cara. Dê a sua necessidade para mim. Dê a si mesmo para mim. Ele pressionou em seu clitóris, e prazer enfiou duro dentro dela, fazendo a respiração vir em rígidos, calças rasgadas. Quando ele começou a rolar o clitóris entre os dedos, ela mal podia respirar. Dante. Eu estou indo para vir. Ainda não. Ele espancou-a com sua mão livre. Um duro tapa na bunda dela e ela teve que morder o lábio para não clamar. O aguilhão afiado só a fez sentir a borda de prazer mais intensamente, fazendo-o maior. Peraí, cara. Segurem-se a ele. Você pode vir quando eu digo, disse ele, o desejo de espessura em sua voz. Ele realmente começou a espancá-la, então, uma saraivada de tapas rápidos. Não é muito difícil, não muito alto. Mas o ritmo levou a picada mais profundo em sua pele. E o tempo todo ele trabalhou seu clitóris. Tudo parecia se fundir juntos, a mão em sua bunda, seus dedos em seu clitóris, a ameaça, pequeno perverso de ser pego. Foi uma sobrecarga de prazer que ela mal conseguia controlar. Mas ela não viria até que ele dissesse a ela para. Ela não o faria fazê-lo. E que foi um prazer diferente em si mesmo. Ele batia com mais força, e desejo levou-a a uma altura vertiginosa. Ela pronta lá? Dolorosa. Requintado. Dante. Você está pronto? Deus, sim. Vamos, então, cara. Venha para mim. Ele pressionou em seu clitóris, esfregando, a outra mão batendo sua carne nua. Dor e prazer unidos, fundidos em uma pura sensação de que deslumbrou ela, cega como ela veio. Espasmos rígidos, e mais. Ela mordeu o lábio para não gritar, para segurar o grito que queria lutar o seu caminho por ela, a mandíbula cerrada. Quando acabou, ela tremia, mal mantendo-se de pé, a bordo da mesa mordendo em suas palmas. Ele beijou a parte de trás do seu pescoço, acariciou o cabelo com uma mão enquanto ele a segurava de pé com o outro em volta de sua cintura. Isso foi bom, cara. Incrível. Eu estou tão difícil para você. Mas eu não vou foder você aqui. Você vai ter que voltar para casa comigo. Agora. Agora? Ela perguntou, ainda sem fôlego. Ele virou-se em seus braços, deslizando a barra de sua saia para baixo sobre as coxas. Seus olhos eram escuros, brilhante marrom e dourado. Ele parecia perigoso. Lindo. Ah, você está realmente balançando, baby. Você sabe o que isso faz para mim? Ela veio apenas momentos antes, mas ouvi-lo dizer essas coisas para ela a fez querer ele. Precisar dele. Apenas se ele a transformá-la de novo. Dobre-a sobre a mesa mais uma vez e deslizar para dentro dela. Mas o que ele fez foi quase melhor. Ele abaixou a cabeça e beijou-a. Realmente tomou sua boca. Seus lábios abriu a dela, sua língua surgindo dentro rígido e exigente. Escorregadio e doce. Ela pensou que poderia quase chegar novamente apenas dele beijando-a. Não fazia sentido. Não foi preciso. Ele a puxou para perto, esmagando seu corpo ao dele. Sua ereção pressionado em sua coxa. Deus,
Ela queria ele. Queria tocá-lo, como ele a tocou. Queria envolver as mãos em torno de seu pau grosso e chupá-lo até que ele viesse. Queria dentro dela. Ele se afastou. Ele estava respirando com dificuldade. Então, era ela. Eu preciso te tirar daqui agora, ele disse a ela. Sim. Ela estava emocionada que estava tão ambicioso quanto ela. Ele estava olhando para ela dessa forma ele tinha. Pesquisando. Focado. Suas sobrancelhas escuras desenhada. Porra, cara. O que? O que é isso? Ele iria mudar de ideia? Se ele tivesse lembrado outra reunião perdi. Seu coração batia. Eu não posso acreditar o quanto eu preciso de você. Isso é loucura. Alívio encheu. Eu não me importo. Nem eu. Ele puxou-a e beijou-a mais uma vez. E ela jurou que podia sentir o martelo duro de seu coração em seu peito. Apertou com tanta força para a dela. Leve-me para casa, Dante. Agora. Ele simplesmente assentiu. Foi o primeiro comando que lhe tinha dado. E pode muito bem ser a última. Ela não se importava. Tudo o que ela queria era senti-lo dentro dela. Para ela espancá-la novamente. Beijá-la. Segurá-la. Para fazer tudo sem outros limites que não os que ele impôs sobre ela para satisfazer seus desejos, ou dela. Foi uma loucura. Ela estava perdendo sua mente, talvez. Perder-se em Dante. Mas ela estava muito perdida para cuidar. Dante mal conseguia se lembrar de como eles haviam chegado ao seu lugar. Ele tinha impulsionado, claro. Provavelmente muito mais distrair com a necessidade, afiado pulsando para ela que estivesse totalmente segura. Não é dele assumir riscos que envolviam ninguém, mas a si mesmo. Sua moto. Alguns das merdas que ele tinha feito com a Alec em suas viagens juntos. Mergulho com tubarões. Asa delta. Ele não deveria estar arriscando ao bem-estar de cara agora. Mas ele era também extremamente ansioso para ter mais cuidado. Para ter o tempo para se acalmar. Ele não achava que ele iria, de qualquer maneira. Não até que ele a tinha, nua e se contorcendo sob suas mãos, seu corpo. Até que ele a tinha feito chegar, mais e mais. Até que ele viria a si mesmo, em seu corpo, elegante e lindo. De alguma forma, eles estavam no elevador no seu prédio e ele não conseguia manter suas mãos longe dela um momento mais. Levou muito tempo já maldito, dirigindo para casa, tirá-la do carro. Mais da metade do tempo com o pau duro. Ele a puxou para perto, seu braço indo ao redor da cintura delgada, parando apenas o tempo suficiente para tomar em seus brilhantes olhos cor de avelã. Eles eram mais prata do que ouro. Brilhando com o calor. Sua pele estava vermelha, as bochechas rosa. Seus lábios estavam vermelhos, inchados, como se tivesse beijado já do jeito que ele queria. Ele agarrou-a com mais força, inclinou a cabeça. E apertou seus lábios nos dela. Ah, tão maldito doce. E algo selvagem sobre ela. O jeito que ela devolveu o beijo, seus braços chegando ao redor de seu pescoço e pendurado. Algo diferente das mulheres habituais submissas ele estava acostumado. Mas ele não conseguia pensar em mais ninguém agora. Apenas cara. Inquieto, ele desatou o cinto de seu casaco e deslizou as mãos sob ela. Tem que ter as roupas troço todo. O elevador chegou a uma parada suave, o toque do sino, e ele se afastou dela. Fodendo tortura. Tomando-lhe a mão, levou-a pelo corredor até a porta, virou a chave na fechadura. Em seguida, eles foram para dentro, e ele acendeu a luz no corredor. Ele tinha um flash da primeira vez que ele a levou para casa com ele. Descendo em seu contraporta. O gosto oceano dela em seus lábios. Novamente. Ela foi tranquila quando ele rasgou o casaco, depois o dele. Ela ficou parada e silenciosa quando ele a despiu, revelando que a pele sedosa, pálido uma peça de roupa de cada vez, vestido, sutiã, a calcinha rendada, botas de camurça de alta.
Ele pegou-a e levou-a para o sofá. A cama estava muito longe e ela entrelaçou os braços ao redor de seu pescoço, mais uma vez, pendurada. Seu corpo estava tão quente em seus braços. Doce contra ele. Ele ficou duro como aço. Ele a deitou no sofá, tentando ser gentil quando tudo o que ele realmente queria era jogá-la para baixo e obter suas mãos sobre ela. Sua boca. Sim. Deite-se, cara, ele disse, sua voz áspera. Deixe-me fazer tudo. Tudo. Ela fez o que ele pediu, seu cabelo castanho suave um pouco selvagem contra as almofadas. Seus olhos eram de um metálico brilho debaixo de suas pálpebras abaixadas. Ele podia ver que ela estava afundando cada vez mais em subespaço, que prima e espaço de cabeça flutuante, um fundo que muitas vezes entrou. Ela estava tão foda em resposta. Portanto, muito mais das submissas que ela conhecia. No entanto, houve uma inegável força para ela. Que ela até deixá-lo fazer isso levá-la ao longo desta forma. Mas ele estava pensando muito. Apenas tocá-la. Tê-la? Ele colocou as mãos em suas coxas e ela se abriu para ele. Apenas abriu as pernas até que ele pudesse ver o molhado rosa do seu bichano. Jesus! Ele não podia incomodar a se despir. Ele lambeu os lábios. Muito bonito. Ele se ajoelhou no chão ao lado do sofá e se inclinou para saboreá-la. Ela era doce e esfumaçado como ele desenhou sua língua em um curso longo e sua fenda. Ele a ouviu afiada na ingestão de ar. O suspiro que ela soltou. Provando-a novamente. Ele empurrou mais profundo entre suas dobras, encontrou sua entrada. Movendo as coxas mais ampla, ele abriu-a. Espalhou as linhas suaves dos lábios de sua buceta. E empurrou sua língua dentro dela. Sua respiração era um abafado, calça rasgada como ele começou a foder com a língua. Seus quadris arqueados superior, empurrando para o rosto dele, e ele agarrou-os em ambas as mãos. Segurou-a para baixo. E no momento em que ele fez, ela acresceu incrivelmente úmido, tentou moer para baixo em sua boca. Mas ele se aproximava, manteve o controle de seus quadris. O prazer foi queimando quente, fazendo-o tão difícil que ele mal podia suportar. Só que ele precisava disso. Para lhe dar prazer. Para fazê-la gozar. Logo ela estava ofegante. Mas ele não parou. Apenas manteve empurrando com a língua, saboreando-a, dentro de profundidade. Ela estava tremendo. Gemendo. Ele adorava que ela não falar, até para mendigar. Quando ele lançou um quadril para pressionar o cerne duro de seu clitóris, ela se desfez. Ele não sabia que outra para descrevê-lo. Sua vagina se apertou em torno de sua língua e seus quadris resistiu, não importa o quanto ele tentou segurar ela. Ela gemeu, um som primitivo, no fundo de sua garganta. E quanto mais ela veio, mais difícil seu pênis cresceu. Difícil e dolorido. Mas ele não quer parar. Queria que ela viesse novamente. Precisava que dela. Ele manteve-a, mudando de modo que sua língua estava em seu clitóris e seus dedos estavam pressionando dentro dela, transando com ela que ele tinha acabado de fazer com a sua língua. Ela estava ofegante, sem fôlego. Ele a adorava. E como ele mergulhou dentro dela com os dedos, tirou-os para fora, mergulhou de novo, ele chupou seu clitóris em sua boca. Rodou sua língua sobre a ponta. Só precisa ouvi-la voltar. Ele precisava provar que a corrida doce e salgado em sua língua. Sim. Era uma necessidade de condução. Condução ainda mais do que o seu próprio desejo. Para sentir o seu afogamento nele. Tomadas ao abrigo. Logo ela estava vindo de novo, chamando desta vez, gritar até que ela estava rouca. E foi foda bonito. Ela foi foda bonito. Tem que ter ela. Agora. Ele empurrou de volta, levou em seu rosto corado, seus seios lindos, corando como rosa como suas bochechas. Ele estendeu a mão e beliscou seus mamilos, ele não se conteve a gemer. Vai responder por ele como um incêndio. Fique aqui, disse ela,
levantando-se para pegar um preservativo da caixa em sua mesa de cabeceira. Ele voltou para ela, despojado tão rapidamente quanto pôde. Ela observou-o, manteve seu olhar em seu corpo, viu seu pênis enquanto ele embainhou. Mesmo seu olhar sobre ele era puro sexo. Tão intensa, ele teve que parar e derrame-se por um momento, os dedos correndo para cima e para baixo do eixo. O prazer era doce e penetrante, afiado em seu pênis, sua barriga. Seus lábios se separaram, sua língua passando rapidamente para lamber os lábios de pelúcia. E foi isso que era demais para ele. Ele abaixou-se sobre ela. Ou talvez ele caiu sobre ela. Ele não sabia. Aconteceu muito rápido. Fora de controlar enquanto dirigia certo para ela. Molhada e apertada e muito boa pra caralho para ser acreditado. Então ele parou de pensar completamente. Ele empurrou, mais e mais, a condução de profundidade. E a sensação era como um cobertor de trovão, batendo nele, seu pênis, sua barriga, sua mente. Ele estava vagamente consciente de cara a gritar. Da textura macia dos seus seios pressionados contra o peito. Da doçura de sua pele como ele afundou os dentes na carne macia de sua garganta. Não havia nada além de prazer, sua pele, seus membros entrelaçados. E a sensação de montagem momento a momento. Impulso por impulso. Seu pênis era o ponto central. Mas era tudo sobre ele, a pele, o músculo e osso. Quando ele veio foi como uma luz brilhante despejando nele. Deslumbrando ele. Fazendo-o gritar. Cara! Ele não podia parar. Ele manteve bombeamento seus quadris. E levantou-se para encontrá-la, mais e mais. E então ela estava chorando, ofegante. Soluçando o seu nome. Dante. Deus, Dante. Ainda assim, ele se moveu, seus quadris arqueando-se, para ela, mais e mais. Ele foi feito para chegar, mas ele não podia ter profundidade suficiente. Perto o suficiente. Ele sentiu como se houvesse uma sensação rasgando em seu peito, em sua cabeça. Algo apenas abrindo-o. Algo estranho e não inteiramente bem-vindos. No entanto, doce. Algo que era tudo sobre cara. Seu pênis ainda estava vibrando. Seu corpo ainda estava pulsando, segurando-o firmemente, buceta e braços e pernas em volta dele. E ele entendeu, de alguma forma distante, que ele estava envolvido nela. Corpo. Mente. Ele tinha medo de perguntar a si mesmo o que mais. Capítulo 8. Quando Dante acordou ainda estava escuro lá fora. Um olhar para o relógio lhe disse que era 5 da manhã. Ainda mais 1h30 antes que ele deveria se levantar para o trabalho. Cara dormia ao lado dele. A luz que ele havia deixado no corredor brilhava ainda, um pouquinho de luminescência atingindo a área do quarto do loft. Mas foi o suficiente para que depois de alguns momentos, ele poderia ver suas características. Ela estava bem desossada, as maçãs do rosto alto e curvada. Sua boca incrivelmente exuberante. E linda. Seu cabelo sedoso foi estendida sobre o travesseiro. Ele amava a textura dela. Amou a maneira que emoldurou seu rosto quando ela estava acordada. Amou o abandono da forma que foi espalhada para fora agora. Ou durante o sexo. Ele mudou seu olhar inferior, poderia fazer o aumento sensual e curva de seu corpo debaixo do cobertor. Lembrado que seu corpo parecia sob suas mãos. Ela sempre foi atlética, com este duro corpo tonificado, graciosa, até mesmo na escola. Agora ela tinha apenas um toque de curvas adicionadas, uma plenitude pouco mais. Feminilidade. Seu rosto estava muito igual. Mais bonita agora, talvez. Mas ela tinha sido muito seguida. Ela ainda tinha que frescura sobre ela. Sua pele foi impecável. Bebê Márcio. Ele acariciou um dedo ao longo de sua mandíbula, em seu rosto, e seus olhos se abriram. Oi. Sua voz era áspera com o sono, e o menor traço de desejo, ele pensou. Ou talvez fosse um desejo. Ele foi endurecendo novamente só de olhar para ela. Louca. Ei.
Desculpe te acordar. Eu não sei. Queria tocar em você. Ele não podia acreditar que ele tinha dito isso em voz alta. Talvez ela ainda estivesse nebulosa com o sono. Mas ela sorriu. Ele podia ver o brilho de seus dentes na sala de meia escuro. Está tudo bem. Eu gosto, disse ela. Que você quer me tocar. Que você me acordou. E a tranquilidade de manhã eu amo tanto. É mais. O que ele quer fazer com ela? Ele não sabia o que diabos estava acontecendo com ele. Eu estava olhando para você e pensando quanto mesmo que você olha. Quase como você ainda tivesse 16. Estou com quase 16 mais. Eu sei disso. É estranho, porém, vê-la depois de todos esses anos. Eu não sei muito sobre o que aconteceu com você no meio. Apenas o básico. Escola. O material carreira. Porque isso é tão importante para perguntar a ela sobre sua vida. Apenas a aproximar-se, talvez. Isso não explica por que ele precisava saber. Não há muito mais que aconteceu comigo. Ela fez uma pausa, arrastou os dedos pelo cabelo comprido. Eu tenho apenas fazendo a vida. Eu acho que, como todo mundo. Escola e trabalho. Amigos. Relacionamentos que não deram certo para fora. E como você acha que isso afetou você? Ela ficou em silêncio por um momento. Meu último relacionamento foi tão mal. Eu acho que realmente me balançou. Não que eu era tão loucamente apaixonada por ele, porque, olhando para trás, eu não estava. Eu acho que talvez esteve o ego demasiado ligado em cima dele. Ele era um cara muito bonito, bem-sucedido. Ótimo no papel. Eu me senti como se estivesse com ele e era o que eu deveria estar fazendo. Meus pais ficaram emocionados com ele. Ou a ideia de que ele, de qualquer maneira. Eles nunca realmente fez o tempo para encontrá-lo. Deus, eu não sei por que estou dizendo isso. Porque eu pedi, disse ele calmamente. Eu tendo a ficar filosófico presente no início da manhã, quando ainda é escuro. Ele sabia que era besteira. Alguns desculpa esfarrapada. Ela virou-se para o lado, de frente para ele. Mas este é o tipo de coisa que você estava perguntando? Eu quero saber o que você quiser me dizer. Era verdade. Ele o fez. Tudo bem. Ela empurrou o cabelo para trás mais uma vez, colocando-o atrás de sua orelha, descobrindo seu ombro. Ele alisou a mão sobre sua pele. Ele não podia ajudar a si mesmo. Eu realmente não sei por que estou dizendo isso, em particular, disse ela. Talvez porque eu não estou muito acordado ainda. Ou porque é mais escuro, como você disse, e a gente se sente seguro. Você quer me dizer mais? Você não precisa fazer isso. Ela assentiu com a cabeça. Quando Jack terminou comigo eu estava arrasada. Mas mais porque foi um golpe para o meu ego. Minha autoestima. E eu fiquei chocada. Porque eu nunca fui uma dessas garotas. Alguém que recebe sua autoimagem tudo amarrado em um homem. Pelo menos, eu nunca pensei em mim dessa forma. Mas ele me julgou assim asperamente. Então, instantaneamente. E eu quero dizer, no momento em que ele descobriu que eu queria ser espancada, para fazer algo que estava fora do âmbito normal de sexo que ele estava familiarizado com confortável, eu acho, que estava acabado. Só isso. E ele me levou um pouco de tempo para perceber que a minha reação ao rompimento não era sobre ele, como era. Foi também uma reminiscência de meus pais. Nunca medir-se. E o fato de que ele seria deixe-me sobre algo como isso. Isso me fez sentir suja, quando parecia que nunca tinha sujo para mim antes. Nada sobre sexo já parecia intrinsecamente errado comigo antes, desde que foi entre duas adultos conscientes, sabe? Eu me sinto da mesma maneira. É exatamente isso. Ele adorava que ela tem, que eles estavam na mesma página quando se tratava de sexo. Mas então, ele já suspeitava disso sobre ela, sentia-lo imediatamente. Eu estava com tanta raiva, ela continuou. Não dele. De mim mesmo.
Mas eu também estava só. Esmagados. E, olhando para trás, que foi definitivamente mais sobre a coisa toda com meus pais, a maneira como eles sempre olharam para mim, e encontrou-me querendo. A maneira que me deixou sentindo sobre mim mesmo sob o exterior confiante construído e principalmente a acreditavam dentro. Eu não quero parecer chorona ou patético. Mas foi assim que foi para mim a crescer-se. Este estado constante de ser rejeitada por eles. Eu não acho que você está choramingando ao ser patética, disse ele. Eu tenho 29 anos de idade. Eu sinto que eu deveria ser sobre ele até agora. Você já se sentiu assim, Dante? Deus, me diga que eu não sou a única história triste aqui. Dante deu de ombros. Eu tinha muito problemas com o meu pai. Eu ainda faço. Eu não tenho uma conexão real com ele. Ele sempre foi muito duro. Exigente. Um perfeccionista. Totalmente imperdoável de fraqueza. Você sabe, a saúde da minha mãe nunca foi boa, e julgá-la por isso, eu acho que, mesmo enquanto ele está segurando-o sobre minha cabeça do meu irmão, que o homem pode exercer uma viagem de culpa como ninguém. Se nós não fizemos nossa lição de casa ou esquecer de cortar a grama, coisa de criança normal, ele estava sobre nós. Tínhamos que ser responsável. Nós estávamos deixando nossa mãe para baixo. E Deus não permita que jamais mostrou uma brecha na nossa armadura. Mesmo quando tínhamos 5, 6 anos de idade, que não foram autorizados a chorar quando se machucasse. Eu quebrei meu braço caindo da minha moto quando eu tinha 10 anos, e eu apenas cerrei os dentes, enquanto eles faziam os curativos. As enfermeiras me disseram quão corajoso que eu era, mas não era isso. Eu não me atrevi a chorar. Não ousei a reclamar. Lembrou-se de forma tão clara. O amido, odor químico do serviço de emergência. Brilho de seu pai. Sua mãe atrás de seu pai, olhando por cima do ombro, com medo de dizer qualquer coisa. Com medo de confortar seu filho. Um arrepio de repulsa percorreu-o. Ele engoliu-o, como sempre fazia. Porque ele quer dizer a cara sobre isso. Ele não conseguia entender. Tudo o que sabia era que ele confiava nela de uma forma que ele não tinha realmente confiado a ninguém, mas seu irmão, Lorenzo, em um longo tempo. Ele nunca tinha discutido seus problemas de família com Alec de uma forma tão profunda, e ele era o melhor amigo de Dante. Seus olhos se ajustaram à luz fraca, e ele podia ver Cara olhando para ele. Não houve piedade dela na face. Apenas uma abertura. Eu não vejo meus pais, muitas vezes, porque, para dizer a verdade, eu mal posso suportar isso, disse ele. Eu me sinto mal porque minha mãe é tão maldito. Desbotada. Como meu pai só sugou o sangue dela. Eu sempre odiava isso e só piorou ao longo dos anos. Eu odeio que eu não posso protegê-la dele, mas ela não me deixou mais do que ele o faria. Sinto muito, Dante, Cara disse, sua voz suave. Cristo, eu não deveria ter dito isso. Não importa. Ele passou a mão sobre sua mandíbula, sobre a barba cerrada lá. Claro que sim. As coisas que acontecem conosco crescendo nos fazem quem somos, para o mal ou bem. E obviamente que é feito de você um homem responsável. É talvez. Eu continuo lutando para ser responsável. Mas eu sei dos meus limites. Ele não estava tão horrorizado por ter se revelado como ele deveria ser. Algo sobre ele ser. Cara estava falando. Isso é a camada de escuro que era como um cobertor de proteção. Um casulo. Mas ele não foi usado a ele. Dante. O que é isso? Eu senti que você vá tenso todo. Ei, esse é o meu trabalho, ele tentou fazer uma piada, mas soou dura. Eu não estou lendo você. Não gosto disso. Mas. O que mais você está pensando? Ele não queria dizer a ela. Mas ele estava indo para fazê-lo. Eu estou pensando em meus limites. Sobre. Uma namorada que tive na universidade. Eu ouvi algo sobre isso, disse Cara, seu tom de voz suave e baixa. Que ela tinha sido morto em um acidente. Foi minha culpa.
Eu não entendo. Foi minha culpa, disse ele novamente. Sua mandíbula era tão apertado que doía. Mas ele ia dizer-lhe o resto. Eu deveria ter levado ela à sua casa naquela noite. Houve uma festa e eu estava estudando. No momento em que eu cheguei lá todo mundo estava bêbado, mas eu deveria ter levado. Mas eu não queria sair. Eu deixei um de seus amigos conduzir lá, e eles eram mais do que um pouco tonto com cerveja. E ela estava chateada que eu não queria passar tempo com ela. Era verdade, eu não fiz. Eu queria sair com meus amigos. Dante, você era um garoto de faculdade. Estávamos todos um pouco tolos naqueles dias. Ele suspirou. Agora eu soei patético. Mais do que eu? Brincou ela, tentando aliviar o clima. Ele havia batido nela, enquanto ele estava falando que talvez eles foram se aprofundar muito profundo. Mesmo que ele se sentia bem, deitado aqui em sua cama, com a alvorada iluminando o céu lá fora na mudança de nuvens de preto e cinza. Ele se sentiu bem, até que ela começou a pensar muito sobre isso. Até esta abertura ficasse muito assustadora para ambos. Ela podia sentir isso nele. Sentiu seu próprio medo como algo adstringente na parte de trás de sua garganta. Se eles pudessem parar esta parte, apenas manter as coisas onde tinham sido sexo incrível entre velhos amigos, então ela poderia lidar com isso. Nós não temos que falar sobre isso, disse ele. Tudo bem. Não é um problema. Vamos mudar de assunto. Ele obviamente se sentia da mesma forma que ela fez, que tinha ido muito fundo. O que era uma coisa boa. Não foi? Ele rolou de costas e abaixou o corpo sobre o dela. Há algumas coisas que eu posso pensar que eu prefiro fazer com o nosso tempo, antes do trabalho de hoje. Sua voz estava cheio de fumaça. Cheio de necessidade. Instantaneamente seu sexo se iluminou, o desejo correndo por ela à prensa de seu duro corpo no dela. O cheiro dele, tão escuro como o céu de inverno. Sua mente desligada, como se o interruptor tivesse sido invertido. Ela estava grata por isso. Ela abriu as coxas para ele, e em um momento seu pênis duro foi embainhada e deslizando para dentro dela. Suas mãos em seus seios, seus lábios mácios em seu pescoço. Sensação assumiu como ele arqueou seus quadris, subiram dentro dela. Adorável e afiada e doce ao mesmo tempo. E ela deixa tudo ir, deixar ir o velho, lembranças amargas, deles e de suas próprias. Deixou de lado o medo de que fez o coração bater com a preocupação sobre se permitindo ficar muito perto dele. E ela se deixou perder-se em Dante mais uma vez. Dedos de cara bateu na borda de seu teclado como ela olhou para o relógio na parede do escritório dela para a 10ª vez naquela tarde. Ela estava esperando por 6 horas. Não poderia vir em breve. Ela iria ver Dante às 6. Ela iria encontrá-lo em seu escritório, como ele disse para ela. Tinha-lhe dado outras instruções, bem. E, seguindo-as, ela deslizou sua calcinha, depois do almoço. Tinha passado o dia todo sendo consciente da nudez debaixo dela a seu vestido preto. Eles estavam fazendo isso por 3 semanas. Reunião no escritório de Dante como todo mundo estava saindo para ir para casa. A ideia de estar em um lugar semi-público foi tão emocionante como seu toque, seu comando dela. Ela pegou uma caneta e deixar rolar por entre os dedos, lembrando que sensação. A sensação de suas mãos sobre ela. O olhar que ele tem em seus olhos. Ela começou a rabiscar no bloco de notas ao lado de seu telefone, desenhando um olho. Mas não foi o suficiente. Ela rasgou-o fora do papel, amassou e começou de novo, delineando o rosto, os ombros largos. Como obter os ângulos limpas de sua mandíbula, maçãs do rosto, apenas para a direita. E que a boca exuberante, sua expressão. Ela estava muito fora de forma. No entanto, a sensação é boa para desenhar. Ainda melhor para pintar, talvez. Ela não tinha pensado sobre isso por um longo tempo. Mas Dante era tão bonito.
Um homem que parecia que ele fez, devesse ser pintado. Sua imagem preservada. Deus, ele estava realmente com ela. Seus escuros de boa aparência. Seu toque. Tudo o que fizeram juntos. Ela deixou cair caneta de seus dedos. Suspirou. Ela sabia que eles estavam tomando algum pequeno risco com o seu trabalho, mesmo que ele tinha levado para trancar o escritório depois que a primeira vez. E ela compreendeu agora que tinha sido feito para desafiar sua confiança nele. Ele não tinha necessidade de fazê-lo novamente, ter esse tipo de oportunidade. Ainda assim, ela sabia que era tudo um pouco louco. Mas ela não podia ajudar a si mesma. Ela estava ficando molhado simplesmente pensando nisso. Os 15 minutos que ela teve de esperar seria insuportável. Ela estava doendo, precisando dele. Deus, ela se transformou em uma espécie de ninfomaníaca, mas que divertia mais do que a incomodava. A maioria do tempo, de qualquer maneira. Ele nunca iria transar com ela no trabalho. Mas ele dobrava-a sobre a mesa, ou sobre seu colo na cadeira de escritório, e espancá-la. Nunca foi uma surra difícil, nunca áspera o suficiente para fazê-la gritar. Ele não estava disposto a realmente tomar esse tipo de risco, com ela, o que ela apreciava. Mas foi o suficiente para dar a ela uma vantagem de dor com o prazer dela. Ele espanca-la, belisca-la, enquanto ele ficou lá com as mãos. Ela adorou. Amou quando ele se deitou no sofá de couro em seu escritório e caiu sobre ela, segurando seu corpo ainda, forçando seu peso nas almofadas. Fazendo-a sentir-se completamente tomada. Ela ainda estava surpresa com o quanto ela amava o seu domínio. Como facilmente ela deu-se sobre a isso. Para ele. E quando ele a levou de volta para o seu lugar, foi ainda melhor. Ele era mais difícil para ela, como ela passou a ser usada para o jogo BDSM. Ela poderia ter mais. Queria mais. Eles ainda falou sobre ir para seu clube, o Pleasure Dome. Ela estava um pouco nervosa sobre isso, mas a ideia tinha animado ela, também. Especialmente eu pensou em fazer as coisas que eles fizeram junto com outras pessoas assistindo. Ela estremeceu e olhou para o relógio novamente. 5 minutos mais. Ela puxou o compacto de sua mesa à gaveta e verificou seu reflexo. Seus olhos castanhos brilhavam, suas bochechas um pouco corado. Ela passou a escova pelo cabelo, passou um pouco de gloss. Nada muito escuro, ele provavelmente iria beijá-lo, de qualquer maneira. Ela sorriu para si mesma antes de clicar no fechamento compacto e sair da sua cadeira. Ela alisou o vestido para baixo sobre seus quadris, seu estômago, sacudiu os cabelos para fora. Hora de ir. Para ele. Dante. Quando ela abriu a porta de seu escritório, ele estava bem ali, mal permitindo que seu quarto para escapar passar. Ele estendeu a mão com uma mão e fechou-a atrás dela. Ela podia sentir seu perfume imediatamente, que musk, escuro sexy. Você está atrasada, disse ele. O quê? É exatamente 6, protestou ela. Dante balançou a cabeça, seu olhar escuro brilhando com desejo e pouco prejuízo ímpios. É quase 1 minuto depois. Eu vou ter que encontrar uma punição apropriada. Oh, eu espero que sim, ela encontrou-se ronronando. Ele nunca tinha jogado jogo punição com ela. Ela ficou surpresa com o quanto ela gostou. Como ela a corpo estava respondendo. Mas ela provavelmente respondera a Dante desta forma, com o desejo brilhando sobre ela, a pele em uma onda longa, ondulada após o outro, não importa o que ele dissesse. O que ele fizesse. Ele agarrou-a e puxou-a em seus braços, segurando-a com força contra seu corpo. Ela amava o quão forte ele era. Como ele tolhida ela. Ele segurou com tanta força que ela mal podia respirar. E a surra começou numa vez, simplesmente parado lá 1 ou 2 pés dentro da porta. Ele agarrou-a com um braço em volta de sua cintura, enquanto com a mão livre, ele bateu nela. Algumas vezes, ele deslizou a vestir-se e começou a beliscar ela,
picadas pequenas que se tornaram cada vez mais difícil. Ela podia ouvir sua respiração áspera em seu ouvido. Podia sentir seu pênis ereto contra seu estômago. E ela foi absolutamente encharcada. Ele moveu a mão para baixo sobre sua bunda, apertando. Espalhe para mim, ele ordenou. Ela separou suas coxas. Ofegou quando os dedos beliscou os lábios de seu sexo. Era muito bom. Prazer e dor lutando, levando-a para baixo. Seus mamilos estavam duas protuberâncias duras contra a renda de seu sutiã. Ela queria senti-los contra seu peito. Seus dedos queria punir beliscar com força. Dante, por favor. Eu adoro quando você pede, disse ele, dando-lhe uma outra torção rígida de seus dedos em sua carne. Toque-me, Dante. Eu preciso de você. Eu preciso de vir. Você acha que vir é uma punição apropriada? Perguntou ela. Mas ela ouviu o tom de brincadeira em sua voz. Sim. Ele riu, movendo-se com ela ainda segurando firmemente a seu corpo grande. Ele a empurrou para a cerca sofá. E ela adorou a maneira. Então, ele estava sobre ela, pressionando-a para dentro do sofá e as almofadas, o couro frio contra seu traseiro nu. Ele espalhou suas coxas e mergulhou na direita, usando suas mãos para segurá-la totalmente aberta enquanto ele lambeu sua fenda em cursos longos, encantadores. Ah, Deus, Dante! Ele levou 2 dedos dentro dela, fazendo-a ofegar. Ela arqueou-se do sofá, e ele respondeu por empurrando mais profundo em seu corpo. Sugando seu clitóris duro em sua boca, com os dentes. E ela veio em um arrepio de puro prazer. Ele foi brilhante, ardente. Ela teve que morder o lábio para não gritar seu nome. Ele sentou-se e olhou para ela. Observava, como tantas vezes o fez. Havia algo um pouco diferente sobre a forma como ele estava olhando para ela. Algo escuro em seus olhos, como se ele estivesse realmente pensando sobre algo. Considerando algo. Quando ela olhou para ele, ela poderia jurar que viu mudança a alguma coisa, um flash de emoção, mas ele se foi muito rápido para ela estar certa. E ela estava muito distraída com a última de vez de seu clímax zumbido em seu sistema. Por sua beleza masculina. Ele era tão bonito que ela mal podia suportar. Mas, tanto quanto ela queria chegar para ele, ela sabia manter os braços ainda em seus lados. Para deixá-lo definir o ritmo. E mesmo que emocionou. Você está pronta, cara? Sim, ela sussurrou. Eu preciso sentir você dentro de mim, Dante. Por isso, também. Mas eu queria dizer que você está pronto para mais. Você está pronto para o clube. Vou levar-te para o Play Azure Dome neste fim de semana. Oh! Sua mente agitada, cheia de piscar imagens do que o clube pode ser assim. Corpos nus, o craque de chicotes, pesada antecipação sensual no ar. Você gosta dessa ideia? Porque seu rosto apenas corou. Maravilhosamente. Da mesma forma que quando eu corar ao deslizar minhas mãos entre as suas coxas. Como isto ele fez exatamente isso, seus dedos sobre sua plumagem ainda pulsando fenda. Ele sorriu. Cristo, eu adoraria vir você como este. Eu poderia ficar aqui e torturá-lo a noite toda. Mas eu preciso comer o jantar primeiro. Então eu preciso te foder. Espancá-la novamente. Mas agora vamos para um restaurante. Ter um pouco de comida. E enquanto nós tivermos o nosso jantar, você vai pensar sobre o clube. Sobre as coisas que eu vou fazer com você lá. Sim, Dante. Ela mal conseguia pensar. Mas cada pensamento era sobre o clube, o Play Azure Dome. Ser lá com Dante. Submeter-se a ele de uma forma que ela nunca teve antes. E, cara. Sim, ela respirava. Ela estava tremendo todo. Com o último de seu clímax. Com a necessidade de fazê-lo novamente. Sem calcinha no jantar. Eu preciso de você para estar nua sob o vestido bonito. Ele puxou-a para baixo sobre ela quadris e ficou de pé, segurando a mão para ajudá-la. Vamos?
O restaurante era um lugar grande e italiano perto da água. Boa comida, excelente seleção de vinhos, mas Dante não queria beber esta noite. Ele queria ficar focado em Cara. Sobre o que ele tinha em mente para a sua noite. Eles estavam sentados na parte de trás em um canto quieto, como tinha solicitado. Foi um daqueles curva, vermelho cabines de couro sintético com uma toalha branca. Perfeito. Cara estava encostado nele um pouco. Perder de seu orgasmo ainda. Ele gostava de vê-la desta forma. Destituída de sua reserva habitual. Relaxada. Ele ordenou a seu jantar um prato de massa à luz para os dois, então puxou-a mais perto. Como está, menina bonita? Ele perguntou a ela. Maravilhosa. Você parece um pouco tensa. Não. Bem. Eu só estou querendo saber o que você tem na manga. Ela sorriu para ele. Impressionante. Deslumbrante sorriso. Lindo rosto. Ah. Você vai descobrir em breve. Você gosta de me fazer esperar. Para tudo e qualquer coisa. Há algo sobre esperar que constrói antecipação como nada mais. É tudo que você faz tão bem pensado, ela perguntou. Ele acenou com a cabeça. Sim. Por uma questão de fato, é. Você tem problemas de controle, Dante. Você gosta disso em mim. Eu gosto. Ela estava realmente sorrindo agora. Então era ele. Ele gostou desta brincadeira fácil entre eles. Que ela tomou-a provocando tão bem. Colocava de volta de vez em quando ela mesma. Então, o que está acontecendo na mente perversa que hoje à noite? Ela perguntou a ele, se curvando em um pouco. Seu corpo foi quente ao lado dele, cheiro dela no ar, o que era algo fresco e floral, e em contraste direto com a força de sua persona que ela mostrou para o mundo exterior. Ele se inclinou mais perto e sussurrou em seu ouvido, eu vou tirar você aqui na mesa, e eu quero que você venha antes de nosso jantar chega. Dante. Um argumento? Ele ouviu-a desenhar em um longo suspiro. Não. Ele se afastou e sorriu para ela. Ela não retornou o sorriso. Mas ele podia ver o desejo brilhando em seus olhos. Na plenitude e vermelho de sua boca. Ele continuou sorrindo para ela quando ele chegou sob a toalha da mesa, sob a bainha de seu vestido. E encontrou o calor úmido entre as coxas. Ah, perfeito, ele sussurrou para ela. Espalhe para mim, cara. Bom. Ela abriu suas coxas, seus olhos vão ampla como ele deslizou seus dedos dentro dela. Em seguida, os cílios tremeram, seu olhar vidrados quando ele começou a bombear e suavemente. Mantenha seus olhos em mim, disse ele calmamente. Eu não preciso dizer a você para não deixar a sua expressão trair o que está acontecendo aqui. Não, Dante, ela respondeu, arqueando os seus quadris um pouco na sua mão. Nem mesmo agora, ele instruiu, pressionando o clitóris com o polegar. Ela mordeu o lábio. Seu sorriso se alargou. Ele estava duro como aço para ela. Mas isso podia esperar. O garçom trouxe as bebidas e Dante fez uma pausa por um momento, acenou com a cabeça. E começou novamente no momento em que o garçom virou as costas. Será que isso excita você, cara? Para ser tocada dessa forma na frente de todas essas pessoas? Sim. Deus. Você pode vir aqui, na frente de todas essas pessoas? Ou será que é demais para você? Eu não sei. Sim. É perfeito. Ele riu. Você é perfeita, disse a ela, empurrando mais profundo com os dedos, pressionando mais e circulando com o polegar. Ela não estava tentando se contorcer. Ele sentiu a tensão em seus músculos. Ele sentiu o aperto sexo. Aqueles primeiro pré-clímax espasmos. Ele se moveu um pouco mais rápido. Manteve a cabeça perto dela. Mantenha a garota calma e linda, ele comandou. Você pode transformar o seu rosto no meu ombro quando você vir. Faça isso agora. Nada mais do que um suspiro suave dela como ela pressionou o rosto em seu ombro, como ele instruiu. Mas ele podia senti-lo em seu corpo, que arrepio difícil, que fecho apertado de seu sexo em seus dedos como ela clímax.
Cristo, ele estava duro como pedra. Seu pênis doía quando ela veio em sua mão. Ele continuou trabalhando até que seu estava certo de que ela terminou. Então ele retirou os dedos dela e inclinou o queixo para que ele pudesse vê-la. Suas bochechas estavam em chamas, com os olhos brilhantes, as pupilas de largura. E como ela observava, ele pressionou a ponta do dedo aos lábios e lambeu. Você tem um gosto melhor do que qualquer coisa que poderia servir aqui, ele disse a ela calmamente. Você sabe como eu amo seu gosto. Eu não posso ter o suficiente. Ela sorriu, abaixou a cabeça em seu ombro. Era verdade. Ele não conseguia o suficiente dela. Seu gosto. Sua pele elegante. Tudo. Louco. Ele estava ficando louco. Louco para esta menina. Por mais louco que ele já tinha sido para ela de volta na escola. Muito pior agora que ele sabia que o gosto dela, sabia que seu corpo. Sentiu tremer em seus braços com desejo. Quebrando com prazer. Ele tinha que fazê-lo sob controle. Certamente, antes que ele a levou para o Pleasure Dome. Tendo ela lá seria como uma fantasia selvagem realidade. Portanto, muito mais do que seria com qualquer outra mulher. Porque era cara. Ah, sim. Ele estava ficando louco. Perdê-la, sem ela. Ele não sabia onde ia terminar. Ele não podia sequer pensar nisso agora. Tudo o que podia pensar era cara. Tê-la? Hoje à noite. Este fim de semana ao clube. Ele teve que se recompor. E ele o faria. Ele só tinha que trepar com ela primeiro. Controle foi o nome do jogo para ele. Sempre tinha sido. Sempre seria. Ela inclinou a cabeça para olhar para ele, os olhos metálica de ouro e prata e verde e brilhando na luz baixa. Cristo, ela era linda. Sorridente. Elegante. E ele era tão cheio de medo. Porque pela primeira vez em sua vida, algo estava acontecendo que ele não fez inteiramente ter controle. E que algo era Cara Crawford. Capítulo 9. Cara estava de volta em sua mesa no dia seguinte, quase como se a noite com Dante nunca tinha acontecido. Exceto pelos os vergões e sua bunda e coxas que a fez sorrir. Essa sensação de que está sendo bem utilizado no fundo de seu sexo. Ela adorou porque, então, ela se sentiu tão agitada hoje. Ela percebeu que estava batendo as unhas na borda de seu teclado e se obrigou a parar. Ela tinha sido no trabalho para apenas 1 hora, mas ela tinha conseguido nada feito. Tinha nem sequer respondido os e-mails ainda. Tudo o que ela tinha feito era sentar e ficar ninhada. Ela girou sua cadeira para olhar para fora da janela atrás dela. O céu estava escuro, a chuva caindo em um polvilho suave que prometeu ficar mais pesado, como o passar do dia. Normalmente, as nuvens e a chuva caindo fez sentir-se confortável. Mas hoje só fizeram sentir sozinha. Solitária. O que estava acontecendo com ela? Ela tinha tido uma noite maravilhosa com Dante. Em seu escritório, no restaurante, em seguida, em seu apartamento. Eles não tinham jogado muito difícil, ele disse que queria salvar sua força para o clube noite de sábado. E ela estava animada em ir. A ideia foi emocionante. Então, porque ela estava tão fora de espécie. Ela tinha acordado desta forma, 1 hora antes do alarme de Dante saiu. Como de costume, ele a deixou na sua casa para que ela pudesse se preparar para o trabalho. E como ela sempre fazia quando eles se reuniram durante a semana, ela tinha deixado o seu carro estacionado na garagem em frente do escritório. Em seguida, tomou um táxi nesta manhã. Mas, montando pelo cinza, ruas úmidas, ela estava mal-humorada. Enquanto ela pensava sobre isso, ela se sentiu mal-humorada no momento em que tinha acordado. Dante ainda estava dormindo ao lado dela, seu corpo grande, por isso quieto e silencioso. Ela inclinou-se apenas para ouvi-lo respirar. E ela se sentiu um pouco triste. Talvez isso foi apenas algumas estendida fundo do poço. Ela balançou a cabeça, mover sua cadeira de volta ao redor para enfrentar sua mesa. Ela teve que parar de pensar,
colocar estes estranhos sentimentos de lado, e começar a fazer algum trabalho. Ela nunca tinha sido uma para sentar meditando sobre um homem, e ela não estava prestes a começar agora. Se isso foi uma coisa fundo do poço, ela poderia lidar com isso, assim como ela fazia na vida, tudo tratado, mas tinha jogado com ela. Ser submissa não tem que dizer que ela era fraca. Dante tinha dito a ela que a si mesmo. Talvez ela deveria ligar para ele, pergunte a ele sobre isso? Ela foi para alcançar o telefone, deixe a mão pairar lá. Ela suspirou, e deixou cair a mão. Dante. Tudo circulou de volta para ele estes dias. E ela não gostou. Ela mordeu o lábio e pegou o telefone mais uma vez. Mas desta vez ela discou o número de Lucy. Lucie. Lucy, aqui sou eu. Cara, oi. O que você tem feito? Você tem estado em minha mente, mas eu tenho estado tão ocupada com a reforma da cozinha. Está quase pronto e as coisas são loucas aqui. Eu tenho sentido de chamá-la, também, Lucy. Me desculpe, eu não tenho. Eu apenas fui assim. Absorvida. Porque estou tão certa de que você não está falando de trabalho. Eu não sou. Eu tenho visto Dante. Eu sei que eu disse que eu não ia, mas eu tenho passado muito tempo com ele e é chegado. Confuso. Podemos nos encontrar para o almoço? Cara perguntou. Eu realmente preciso falar com alguém. As coisas estão indo bem com ele? Sim. E não. Eu só estou questionando tudo hoje. E eu estou me tornando um pouco maluca. Você tem tempo para me encontrar? Eu tenho empreiteiros vindo a fazer algum trabalho de acabamento hoje e eu tenho de estar aqui, disse Lucy. Você pode me encontrar aqui? Vou pegar alguns sanduíches ou algo assim. Isso seria ótimo. É um bem? Perfeito. Vejo você depois. Obrigado, Lucy. Cara desligou. Ela não tinha certeza de como ela iria falar com Lucy sobre todas as coisas que ela e Dante vinha fazendo juntos. As coisas que eles planejavam fazer. Mas ela não sabia de que outra forma de explicar os sentimentos que ela estava tendo. O inferno, ela não poderia explicá-los para si. Mas ela estava esperando. Se ela colocar todas as informações sobre a mesa, Lucy pode ser capaz de ajudá-la a descobrir o que fazer, o que sentir. Como endurecer novamente, voltar ao seu habitual autossuficiente. Talvez que o auto é muito fechado. Talvez esta seja saudável. Porque ela não se sentia melhor, então. Sentia-se horrível. Assustador. Ela olhou para o relógio. Ela parecia estar fazendo um monte de que estes dias, para passar o tempo. Eram 4 horas até que ela pudesse ver Lucy. Com outro suspiro, ela resolveu começar a cabeça juntos e obter algum trabalho feito. Haveria tempo de sobra para a ninhada depois. No 12h40 Cara se levantou de sua mesa, tendo realizado muito pouco. Ela tirou o casaco e chapéu. Pegou sua bolsa e dirigiu-se à cozinha. Lucy estava reformando. Não era longe, mas ela teve que lutar seu caminho através do trânsito do centro. Finalmente, ela parou do outro lado da rua do tijolo armazém convertido Lucy recentemente tinha alugado. Seu novo sinal pairava sobre a largura, porta de metal escovado, a palavra gostoso feito de uma rosa, graciosa escuro script delineado em preto e dourado. Saindo do carro, Cara correu através da chuva e puxou a pesada porta aberta, escorregou para dentro. Ela puxou o chapéu, empurrando o cabelo para trás de seu rosto, e tirou o casaco. Olhando ao redor, ela encontrou Lucy atrás de um balcão de madeira longo pintado branco imaculado. Cara, Lucy cumprimentou-a com um sorriso, é tão bom ver você. A lourinha escorregou de atrás do balcão e deu-lhe um abraço. Então, o que você acha? Cara tomou nos tetos abobodados, as paredes cor-de-rosa e branco, o par de antigos armários de franceses em um acabamento cal flanqueando 3 sofás baixos feitos em veludo ouro. Eu sei que este espaço não é muito grande, Lucy interrompeu, mas a cozinha nos fundos é enorme. Posso assar centenas de biscoitos por dia.
E eu estou configurado para fazer bolos de casamento, também, que eu acho que vai ajudar muito a estabelecer o negócio. É muito melhor do que tentar fazer tudo para fora da minha casa. É lindo, disse Cara, movendo-se para o balcão e passando a mão sobre a superfície lisa. Você fez um bom trabalho aqui. Eu adoro a mistura de antiguidades no espaço industrial. E você sabe que eu não sei nada sobre cozinhas, mas eu tenho certeza que é perfeito. Seus cupcakes são os melhores do mundo, eu acho que isso é o que você precisava para que as coisas realmente decolar. Lucy sorriu, seus olhos castanhos escuros brilhando como ela tomou o casaco de Cara e atirou-a sobre o balcão. Eu sou tão maldito orgulho disso. Eu me sinto como um kindergartner com a minha pintura dedo primeiro. Ela pegou a mão de Cara e levou-a para a área de estar. Vamos lá e ficar confortável enquanto eu vou levar o almoço para fora. Eu pedi a partir deste grandes deli gourmet em todo o canto desde que eu não estou estocando aqui ainda. Espero que esteja com fome. Eu sempre posso comer, não importa o que está acontecendo. Ótimo. Eu estarei de volta. Telefone Cara celular soou como ela estava sentada, deixando-a saber que ela tinha uma mensagem de texto. Dante. Lucy voltou, trazendo uma bandeja com sanduíches e 2 garrafas de seu chá gelado favorito verde. Ela definiu-lo em cima da mesa de centro de vidro e se estabeleceram em um dos sofás. É seu namorado? Cara suspirou, balançou a cabeça. Sim. Por que você não soa mais feliz sobre isso? Ela encolheu os ombros. Eu honestamente não sei. As coisas têm sido muito grande entre nós. Lucy entregou Cara seu sanduíche em um prato de porcelana. Eu espero que você goste. É presunto e brie. Então, o que você acha que é o problema? E você não precisa se preocupar com os trabalhadores de ouvir. Eles estão fora, volta a tomar o intervalo do almoço. Eu estou esperando que você possa me ajudar a descobrir isso. Cara levou seu prato, tomando um momento para obter seus pensamentos organizado. É complicado. E eu acho que um pouco do que é sobras de Jaque. Sei que alguns de que é, de qualquer maneira. Mas, principalmente, é sobre o que está acontecendo agora entre Dante e eu. Ela parou, tomou um gole chá. Lucy estava esperando silenciosamente, dando-lhe tempo para pensar sobre isso. Tudo bem. Eu tenho que te contar uma coisa sobre o dinâmica entre nós. Não é o relacionamento de namoro habitual casual. Dante é dominante sexual. E nós temos sido fazendo algumas coisas bastante extremas em conjunto que está fazendo as coisas muito mais intensas. Ah, é isso. Ah, Cara, nenhuma de nós é virgem. E eu já mergulhei um pouco no BDSM, de vez em quando. Você nunca me disse isso. Embora a Cara não estava completamente surpresa. Lucy era uma dessas mulheres que exalava sexo. Sua amiga deu de ombros. Isso nunca surgiu. Eu estou dizendo a você agora que você vai entender que você não tem que se preocupar que eu vá julgá-la. Isso não ajuda. Eu fui um pouco preocupada em compartilhar isso com você. Eu deveria ter conhecido melhor. Eu não culpo você por ser cautelosa, mesmo comigo. Está tudo bem. Cara levou uma mordida de seu sanduíche, tentando descobrir onde realmente começar. Tanta coisa aconteceu apenas nas últimas semanas. Ela ingeriu o sanduíche e colocou-a para baixo no prato. Então, ela começou. Para as últimas semanas as coisas têm sido grande. O sexo é incrível. Eles têm me mostrado coisas, lados de mim que eu nunca soube realmente que estavam lá. Quer dizer, eu já tinha visto, mas eu nunca explorei antes, e desde que eu fui fazer essas coisas com ele, ele está me abrindo de maneiras que eu não esperava. Que é bom. Mas também fica um pouco assustador. E eu não consigo descobrir o que é que me assusta. Ele é muito exigente. Fazendo você fazer coisas que você não quer fazer? Não. Ele nunca faria isso. Ele é completamente responsável e consciente do que está fazendo. Ele está sempre no controle. O que eu não sei,
Pela primeira vez na minha vida, provavelmente. Quando estamos naqueles papéis, ele me trata como se eu fosse preciosa. Suas bochechas foram quentes, dizendo isso em voz alta. E com a lembrança de que a sensação de estar sendo valorizada, estimada. Porque ela se sentir como ela queria chorar, de repente. Essa é a forma como deve ser, disse Lucy, seus olhos castanhos vai suave. Então, o que há de errado? Talvez eu esteja errada, disse Cara. Seu peito estava apertado, e sua garganta, o que torna difícil falar. Ela puxou um pouco de ar, deixando-o ir. Eu nunca quis um relacionamento, Lucy. Eu não estou procurando por isso. A bagunça que eu fiz com Jaque foi o suficiente para durar um longo tempo. E Dante não quer isso, por isso estamos em mesma página. Ou, temos sido. Mas as coisas estão se sentindo tão de repente. Grave. Eu não sei, talvez seja não tão súbita. Houve esta lenta construir entre nós. Conheço e ele é uma pessoa incrível. Ele é realmente nobre. E lindo. Eu não consigo encontrar nada de errado com ele, para dizer a você a verdade.